Teria mesmo o Irã completo o seu programa nuclear e concluído? O Irã sempre foi um país envolto em controvérsias. Quando se trata de seu programa nuclear, a questão se o país realmente completou seu programa nuclear e se ele possui a capacidade de desenvolver armas nucleares é um tema que suscita debates acalorados entre especialistas, governos e a população em geral. Para entender melhor essa questão, é essencial analisar a evolução do programa nuclear iraniano, as implicações geopolíticas e as preocupações da comunidade internacional. Desde os anos 50, o Irã tem se mostrado interessado na tecnologia nuclear, inicialmente com a ajuda dos Estados Unidos. No entanto, após a Revolução Islâmica de 1979, o cenário mudou drasticamente. A nova liderança iraniana viu a energia nuclear como uma forma de garantir a soberania e a independência do país. A partir de então, o programa nuclear começou a se intensificar, com o desenvolvimento de várias instalações nucleares, incluindo a famosa usina de Natanz. Um dos pontos mais críticos na narrativa sobre o programa nuclear do Irã é a natureza dual da tecnologia nuclear. Enquanto o país insiste que seu programa é voltado para fins pacíficos, como a geração de energia elétrica, muitos governos ocidentais, especialmente os Estados Unidos e seus aliados, temem que isso seja uma fachada para o desenvolvimento de armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIA, tem desempenhado um papel vital na supervisão das atividades nucleares do Irã. Mas as tensões entre o Irã e as potências ocidentais têm dificultado a transparência total. A conclusão do programa nuclear iraniano teria profundas implicações geopolíticas. Se o Irã realmente possui armas nucleares, isso alteraria o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Países vizinhos como a Arábia Saudita e Israel poderiam se sentir ameaçados e, consequentemente, buscar desenvolver suas próprias capacidades nucleares. Isso poderia resultar em uma corrida armamentista na região, tornando o cenário ainda mais volátil. Além disso, o status nuclear do Irã poderia influenciar as dinâmicas das relações internacionais. Com um arsenal nuclear, o Irã poderia se ver em uma posição de maior poder nas negociações diplomáticas, desafiando a hegemonia dos Estados Unidos na região. A possibilidade de um Irã nuclearizado também levanta questões sobre a segurança global, uma vez que a proliferação de armas nucleares é uma preocupação constante para a comunidade internacional. A resposta da comunidade internacional à questão nuclear iraniana tem sido variada e complexa. Sanções econômicas, acordos diplomáticos e intervenções militares são algumas das ferramentas utilizadas para tentar controlar o programa nuclear do país. O Acordo Nuclear de 2015, JCPOA, foi um marco significativo, onde o Irã concordou em limitar seu programa nuclear em troca do alívio das sanções. No entanto, a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018, sob a administração de Donald Trump, reacendeu as tensões, levando o Irã a retomar algumas de suas atividades nucleares. As preocupações sobre a transparência e a verificação das atividades nucleares do Irã ainda persistem. A AIA tem enfrentado desafios para acessar algumas instalações e para obter informações claras sobre o estado atual do programa nuclear. Isso levanta questões sobre a confiança mútua entre o Irã e a comunidade internacional, um fator crucial para qualquer acordo futuro. A questão de saber se o Irã realmente completou o seu programa nuclear e se possui a capacidade de desenvolver armas nucleares permanece em aberto. Fatores como a evolução das relações internacionais, sanções, decisões políticas internas e a dinâmica regional continuarão a influenciar o futuro do programa nuclear iraniano. O que é certo é que o mundo observa atentamente, pois as consequências de um Irã nuclear têm o potencial de remodelar não apenas o Oriente Médio, mas também a segurança global como um todo. A resposta a essa pergunta não é simples e envolve uma série de nuances que vão além dos números e das estatísticas. O desenvolvimento de um programa nuclear gera preocupações legítimas sobre segurança e estabilidade, e a busca por soluções pacíficas deve ser uma prioridade para todos os envolvidos. Em última análise, o futuro do Irã, em relação ao seu programa nuclear, dependerá não apenas de suas decisões internas, mas também do clima geopolítico global e da vontade da comunidade internacional de encontrar um caminho viável para a paz e a segurança. O que representa a aliança da Rússia com o Irã e qual ameaça ela traz ao cenário nuclear? A aliança entre a Rússia e o Irã é uma dinâmica complexa que tem se desenvolvido ao longo dos anos.
Essa parceria não é apenas uma questão de interesses bilaterais, mas também reflete uma série de desafios geopolíticos e estratégicos que podem ter profundas implicações para a segurança global, especialmente no que diz respeito à proliferação nuclear. Este artigo examinará a natureza dessa aliança, os interesses mútuos que a sustentam e as potenciais ameaças que ela representa para o cenário nuclear internacional. A aliança entre a Rússia e o Irã é fundamentada em interesses estratégicos e econômicos compartilhados. Em um mundo multipolar, onde as potências ocidentais buscam limitar a influência de países como o Irã, a Rússia se posiciona como um aliado importante. A Rússia, por sua vez, vê no Irã um parceiro valioso em várias frentes, incluindo energia, defesa e segurança regional. A cooperação em projetos como o desenvolvimento de usinas nucleares e a venda de armamentos são exemplos claros dessa parceria. A construção da usina nuclear de Bushehr, por exemplo, destaca a disposição da Rússia em apoiar o programa nuclear iraniano em um contexto que, embora pacífico, levanta preocupações sobre a possibilidade de desvio para fins militares. Além disso, tanto a Rússia quanto o Irã compartilham uma visão comum em relação à oposição à influência ocidental no Oriente Médio. Isso se torna evidente em sua cooperação em conflitos regionais, como na Síria, onde ambos os países apoiam o regime de Bashar al-Assad. Essa aliança estratégica, portanto, não é apenas uma questão de comércio e tecnologia, mas também uma forma de resistência à hegemonia ocidental, que busca controlar a narrativa política e militar na região. Os interesses mútuos entre a Rússia e o Irã também incluem a manutenção da estabilidade na região e a luta contra o extremismo. Para a Rússia, a instabilidade no Oriente Médio pode resultar em consequências indesejadas, como a proliferação de grupos terroristas que ameaçam suas fronteiras e seus interesses. O Irã, por sua vez, busca garantir sua posição como um ator regional influente, capaz de desafiar a presença militar ocidental e promover uma agenda que favoreça seus interesses. A aliança também se estende ao campo econômico, com a Rússia buscando oportunidades de investimento no setor de energia iraniano, especialmente em um momento em que o Irã enfrenta sanções internacionais. Essa cooperação econômica não apenas fortalece os laços bilaterais, mas também serve como um contrapeso às pressões ocidentais, criando um bloco que pode resistir a intervenções externas. A crescente aliança entre a Rússia e o Irã levanta preocupações significativas sobre a proliferação nuclear. Se a Rússia continuar a apoiar o programa nuclear do Irã, isso pode aumentar a capacidade do país de desenvolver armas nucleares, o que, por sua vez, pode desencadear uma corrida armamentista na região. Países vizinhos como a Arábia Saudita e Israel podem se sentir compelidos a buscar ou desenvolver suas próprias capacidades nucleares em resposta a um Irã fortalecido. Essa dinâmica pode criar um cenário de insegurança, onde a possibilidade de conflitos diretos aumenta e o equilíbrio de poder na região se torna ainda mais volátil. Além disso, a aliança pode complicar os esforços de desarmamento nuclear e não proliferação. As potências ocidentais, que já enfrentam desafios para conter o programa nuclear iraniano, podem encontrar resistência adicional devido ao suporte russo. Isso pode dificultar as negociações futuras, tornando-as mais complexas e desafiadoras. A falta de transparência e a dificuldade de verificação das atividades nucleares do Irã, especialmente com o apoio da Rússia, podem resultar em uma situação em que a comunidade internacional se vê impotente para agir. A aliança entre a Rússia e o Irã é um fenômeno que merece atenção cuidadosa, não apenas por suas implicações bilaterais, mas também por sua capacidade de influenciar a segurança global. Enquanto ambos os países continuam a colaborar em várias frentes, a possibilidade de um Irã nuclearizado, apoiado por uma potência como a Rússia, representa um desafio significativo para a estabilidade do Oriente Médio e do mundo. A comunidade internacional deve permanecer vigilante e buscar maneiras de incentivar a transparência e a cooperação em questões nucleares, ao mesmo tempo em que promove a diplomacia e o diálogo. O futuro dessa aliança e suas consequências para o cenário Nuclear Global dependerão da habilidade dos líderes mundiais em navegar por essas águas turbulentas, equilibrando interesses estratégicos e a busca por um mundo mais seguro. Em última análise, a evolução dessa relação poderá moldar o futuro da segurança internacional e a dinâmica de poder na região. A profundidade da aliança Rússia-Irã e seu impacto no cenário nuclear atual. À medida que a geopolítica global se torna cada vez mais complexa, a aliança entre a Rússia e o Irã emerge como uma força influente,
que pode moldar o futuro do cenário nuclear. Essa relação não é apenas uma colaboração em termos de defesa e energia, mas também reflete uma estratégia geopolítica que desafia a ordem internacional vigente. Compreender as nuances dessa aliança e suas repercussões é fundamental para antecipar os desenvolvimentos futuros. Um dos pilares da aliança Rússia-Irã é o intercâmbio econômico, que se intensificou nos últimos anos, especialmente após o endurecimento das sanções ocidentais contra o Irã. A Rússia se tornou um fornecedor crucial de tecnologia e equipamento militar para o Irã, incluindo sistemas de defesa aérea avançados, como o S-400. Essa transferência de tecnologia não apenas fortalece a capacidade de defesa do Irã, mas também pode ter implicações significativas para a segurança regional. O fortalecimento das capacidades militares do Irã pode levar a uma escalada de tensões na região, especialmente em um contexto onde a Arábia Saudita e Israel estão em estado de alerta. Além disso, a cooperação em energia nuclear é um aspecto crucial dessa aliança. A Rússia não apenas ajuda na construção de usinas nucleares, mas também fornece combustível nuclear, garantindo que o Irã tenha os recursos necessários para sustentar seu programa. Essa relação é potencialmente perigosa, pois pode permitir que o Irã amplie suas capacidades nucleares sob a aparência de um programa pacífico, enquanto na realidade, as tecnologias adquiridas podem ser desviadas para fins militares. A aliança entre a Rússia e o Irã não passou despercebida pela comunidade internacional, que expressou preocupações significativas. A possibilidade de um Irã nuclearizado, especialmente com o apoio da Rússia, levou a um aumento nas pressões diplomáticas por parte de potências ocidentais. O aumento das sanções, bem como as tentativas de reativar negociações sobre o programa nuclear iraniano, refletem essa preocupação. No entanto, a eficácia dessas medidas é contestada, especialmente considerando a resistência do Irã e o apoio contínuo da Rússia. As tensões entre o Ocidente e a Rússia também complicam a situação. O conflito na Ucrânia, que resultou em sanções severas contra Moscou, fez com que a Rússia procurasse aliados em outras partes do mundo, incluindo o Irã. Essa dinâmica pode resultar em uma aliança ainda mais estreita entre os dois países, criando um bloco que desafia a hegemonia ocidental e suas iniciativas de controle de armas. Essa situação coloca a diplomacia em uma posição difícil, pois as negociações precisam levar em conta não apenas as preocupações sobre a proliferação nuclear, mas também a complexidade das relações internacionais contemporâneas. O fortalecimento da aliança Rússia-Irã traz à tona questões críticas sobre a segurança nuclear no Oriente Médio. A possibilidade de um Irã com capacidades nucleares avançadas não só diminui a segurança regional, mas também pode levar a uma nova corrida armamentista, com países como a Arábia Saudita, que já sinalizou sua disposição de seguir um caminho nuclear se sentir ameaçada. O cenário se torna ainda mais alarmante. Essa corrida não se limita apenas a armas nucleares, mas também pode incluir o desenvolvimento de tecnologias de mísseis balísticos, aumentando a probabilidade de conflitos diretos. As potências ocidentais, por sua vez, enfrentam o desafio de equilibrar a necessidade de conter a proliferação nuclear com a urgência de encontrar soluções diplomáticas que evitem uma escalada militar. A eficácia de acordos como o JCPOA, Plano de Ação Conjunto Global, depende da disposição de todas as partes de se comprometerem com a transparência e a verificação. No entanto, a desconfiança mútua e as tensões geopolíticas complicam esses esforços. Em suma, a aliança Rússia-Irã representa uma nova era nas relações internacionais, onde a rivalidade com o Ocidente está moldando as alianças e as estratégias de defesa. A complexidade dessa relação, que combina elementos econômicos, militares e geopolíticos, exige uma análise cuidadosa e uma abordagem proativa por parte da comunidade internacional. A possibilidade de um Irã nuclearizado, apoiado por uma Rússia assertiva, apresenta desafios significativos que vão além das fronteiras do Oriente Médio. A segurança global pode estar em jogo e a necessidade de um diálogo construtivo e de uma governança eficaz em questões nucleares nunca foi tão urgente. O futuro dessa aliança e suas implicações para a segurança nuclear global dependerão, em grande parte, da capacidade dos líderes mundiais de navegar por essas águas turbulentas e de encontrar soluções que equilibrem segurança e diplomacia. À medida que a situação evolui, a vigilância e a cooperação internacional se tornam
fundamentais para garantir que a paz e a estabilidade prevaleçam em um mundo onde as alianças estão em constante transformação. A aliança Rússia-Irã. Implicações recentes e desdobramentos no cenário nuclear global. Nos últimos anos, a aliança entre a Rússia e o Irã se tornou ainda mais relevante, especialmente em um contexto global em constante mudança. O impacto da guerra na Ucrânia, as tensões com o Ocidente e as novas dinâmicas no Oriente Médio estão moldando essa relação de maneiras que podem ter consequências profundas para a segurança nuclear global. Este artigo se aprofundará nas atualizações mais recentes e nas implicações dessa aliança no cenário nuclear. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 não apenas alterou o equilíbrio geopolítico na Europa, mas também teve repercussões significativas no Oriente Médio. Com as sanções ocidentais severas contra Moscou, a Rússia se viu isolada e, como resultado, buscou fortalecer suas relações com aliados tradicionais como o Irã. Essa dinâmica criou um cenário em que as duas nações estão mais alinhadas do que nunca, cooperando em áreas que vão desde a defesa até a tecnologia nuclear. O relacionamento se intensificou quando o Irã começou a fornecer drones e mísseis para a Rússia, usados em conflitos na Ucrânia. Essa colaboração militar não apenas demonstra a interdependência crescente entre os dois países, mas também levanta sérias questões sobre as intenções nucleares do Irã. O apoio russo à infraestrutura militar do Irã, combinado com o fortalecimento das capacidades de defesa do país, pode resultar em um ambiente mais hostil e menos previsível na região. Recentemente, o Irã tem demonstrado um progresso significativo em seu programa nuclear, com relatórios indicando que o país está enriquecendo urânio a níveis próximos aos necessários para a fabricação de armas nucleares. Essa atividade levanta alarmes não apenas entre as potências ocidentais, mas também entre os vizinhos do Irã, que veem essa escalada como uma ameaça direta à sua segurança. A cooperação contínua com a Rússia, em termos de tecnologia e know-how, pode facilitar a capacidade do Irã de alcançar seus objetivos nucleares. O fornecimento de tecnologias avançadas e assistência técnica russa pode acelerar o desenvolvimento de um programa nuclear que, embora alegue ser pacífico, possui um potencial militar significativo. Essa situação é exacerbada pela falta de transparência e pela resistência do Irã em permitir o acesso da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, às suas instalações nucleares. A resposta da comunidade internacional a essa aliança e aos desenvolvimentos do programa nuclear iraniano tem sido complexa e multifacetada. As potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, têm pressionado por ações mais rigorosas, incluindo a reimposição de sanções e a intensificação das negociações diplomáticas. No entanto, a eficácia dessas medidas é questionada, considerando a determinação do Irã em continuar seu programa e a disposição da Rússia em apoiá-lo. Além disso, a crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia tem dificultado as negociações sobre o nuclear iraniano. A desconfiança entre as potências ocidentais e a Rússia cria um ambiente de impasse, onde as soluções diplomáticas parecem distantes. A falta de um consenso claro sobre como abordar a questão nuclear iraniana torna a situação ainda mais delicada, levando a um aumento das tensões e a um sentimento de urgência. A aliança Rússia-Irã e o avanço do programa nuclear iraniano não apenas afetam o equilíbrio de poder no Oriente Médio, mas também têm implicações globais. A possibilidade de um Irã nuclearizado pode instigar uma corrida armamentista na região, com países como Arábia Saudita e Egito considerando desenvolver suas próprias capacidades nucleares como forma de garantir sua segurança. Além disso, a segurança global pode ser comprometida se o Irã conseguir desenvolver armas nucleares, especialmente em um contexto onde a relação com o Ocidente é tensa. A proliferação de armas nucleares em uma região já marcada por conflitos pode resultar em um aumento das hostilidades e na possibilidade de conflitos armados, o que teria repercussões em escala global. Diante do cenário atual, a aliança entre a Rússia e o Irã representa um desafio significativo para a segurança nuclear global. Com o fortalecimento das capacidades nucleares do Irã e a crescente cooperação com a Rússia, a comunidade internacional deve permanecer vigilante e proativa. A busca por soluções diplomáticas, a promoção de diálogos construtivos e a imposição de medidas eficazes de supervisão
são imperativos para garantir que a situação não se agrave ainda mais. A complexidade desse tema exige um entendimento profundo das dinâmicas regionais e globais. O futuro da segurança nuclear no Oriente Médio e além dependerá da capacidade dos líderes mundiais de enfrentar esses desafios de maneira colaborativa e estratégica, buscando um equilíbrio que promova a paz e a estabilidade em um ambiente cada vez mais volátil. O caminho adiante requer não apenas vigilância, mas também um comprometimento renovado com a diplomacia e a cooperação internacional, essenciais para prevenir um cenário nuclear indesejado.